Você sabe bem que há muitos anos a Globo monopoliza os principais campeonatos disputados aqui no Brasil. Imagino que você saiba também que isso se intensificou muito a partir da quebra do Clube dos 13, quebra essa que ficou muito marcada pelas ações do ex-presidente corintiano André Sanches, é verdade, mas que foi apoiada pela Globo através da sua figura máxima no departamento de esportes daquela época. Eu tô falando de Marcelo Campos Pinto. Desde então, com a quebra do órgão que unia os clubes, a emissora carioca começou uma dinastia no país, transmitindo com exclusividade todos os torneios mais importantes, como o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e eles, os famigerados estaduais. A dinastia durou aí quase 10 anos e foi rompida em partes por conta de dois importantes acontecimentos. Um deles, é claro, foi a pandemia do novo coronavírus, que fez com que a Globo perdesse uma receita considerável. E o outro acontecimento importante foi a alta do dólar, que fez com que a Globo rescindisse o seu contrato com a Conmebol da Copa Libertadores, que estava fixado sob a moeda norte-americana. Desde então, a emissora carioca mudou completamente os olhares para os direitos de transmissão e percebeu que com o encarecimento desse produto, ela deveria priorizar os torneios mais importantes. Foi aí que os estaduais simplesmente dançaram. Há muito tempo no Brasil existe a discussão se os estaduais devem ou não ser mantidos no seu formato atual, com 16 datas de um calendário já muito apertado para as principais equipes do país. A cada ano que passa, parece que essa importância de um eventual título estadual, principalmente se for ganho por um clube grande, só diminui. No fim de semana seguinte, o torcedor já esqueceu o título. E a própria imprensa vem sustentando essa narrativa de desimportância há muitos anos no país, com aquelas opiniões já bastante difundidas por aí de que estaduais não são parâmetro para nada. Eis que a Globo, que na prática era a principal financiadora dessas competições, aos poucos começou a acenar para o mercado que não iria mais investir nesse modelo de campeonatos, pelo menos nem perto do que investia antes. A primeira vítima foi o Campeonato Carioca, como vocês sabem, que teve o seu contrato rescindido em 2020 com a emissora após o episódio da MP do futebol, que permitiu ao Flamengo, o único clube que não mantinha naquela oportunidade de contrato com a emissora, a transmitir as suas partidas como mandante numa TV própria. Derrotada na justiça, a Globo entendeu que os seus direitos de exclusividade tinham sido feridos e resolveu simplesmente quebrar o contrato com todos os clubes do torneio, que depois acabaram sendo ressarcidos. E ali muito se falava que após 2021, quando se encerrariam os contratos da Globo com os principais estaduais do país, que a emissora dificilmente renovaria esses vínculos. Aqui eu tô falando principalmente do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Mineiro e, claro, do mais badalado do país, o Paulistão, que, detalhe, encerrou seu contrato com a Globo nesse ano de 2021 num acordo que rendia incríveis 240 milhões de reais aos clubes. Para se ter uma ideia do tamanho da distância do Paulistão para os outros torneios, a Ponte Preta faturou em 2021 um valor próximo ou maior do que o Flamengo faturou no Rio de Janeiro. Como os estaduais aí são ocupados por pelo menos 3 meses e meio do calendário brasileiro, mesmo com audiências inferiores na média aos torneios mais importantes, eles cumpriam uma importante função para a Globo, que era manter o futebol no ar aos fins de semana por praticamente o ano inteiro, com exceção, claro, das férias. E isso ajudava a emissora a conseguir um valor robusto aí no conhecido pacote futebol, que nada mais é do que o espaço mais caro que a Globo oferece ao mercado publicitário e que em 2021 rendeu para ela cerca de 1,8 bilhão de reais. Absolutamente, gente, nenhum outro espaço rendeu mais dinheiro para a Globo nesse ano. O tempo foi passando até que em novembro de 2021 a Globo finalmente anunciou que desistia de transmitir os estaduais na TV aberta a partir de 2022. E com isso, as federações dos principais estados encontraram diferentes soluções para comercializar esses torneios e tentarem fazer com que eles continuassem viáveis economicamente aos clubes, sem, claro, a sua principal investidora, que era a Rede Globo. E é aqui que a gente finalmente chega ao tema do vídeo, sobre como o Paulistão, usando uma tática na qual a gente aqui desse canal defende desde sempre, conseguiu a proeza não só de não perder nada sem a Globo, mas de aumentar as suas receitas. Então, para entender tudo isso, vem comigo, mas claro, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos no WhatsApp, porque hoje eu vou mostrar
como o modelo do Paulistão, se feito para o Brasileirão, pode tornar os clubes gigantes desse país muito mais ricos do que eles são hoje. Bom, para a gente poder entender o que o Paulistão fez e que obteve tanto sucesso a ponto de servir de exemplo para os gigantes do país, a gente precisa saber que nada disso seria possível se não existisse uma completa união dos clubes paulistas. Ou seja, toda negociação aqui que a federação faz é em nome de todos. Brigas do Corinthians reclamando que ganha a mesma coisa que o Santos, já que tem muito mais torcida, simplesmente não existem por aqui, porque o próprio Corinthians sabe que através da união, ainda que o seu rival ganhe mais, ele também vai ganhar mais. Então, o principal aqui é esse conceito de juntos somos mais fortes. O segundo ponto é que a federação e a Live Mode, que é a parceira comercial da Federação Paulista, aquela mesma que toca o pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, o Furacão Play, elas sabem que os estaduais não têm mais o mesmo prestígio de antes, mesmo o Paulistão, que é ainda mais forte, e sabem muito bem que não existe absolutamente nenhuma empresa do mundo que pagaria 240 milhões de reais para deter aí o monopólio da competição em todas as mídias como a Globo fazia. Até porque, gente, não existe nenhuma empresa fora a própria Globo que atue em todas as mídias simultaneamente. Pensando nisso, a Live Mode resolveu adotar um sistema de vendas já antigo no exterior que começou há muitos anos nos Estados Unidos e posteriormente foi copiado para as principais ligas europeias do mundo. Mas que aqui, é verdade, é considerado uma novidade, que é a famosa venda por pacotes. A empresa simplesmente fez uma divisão de todos os jogos do campeonato entre mídias. São elas: TV aberta tradicional, TV aberta digital, streaming / TV fechada e, por fim, o pay-per-view. Ou seja, definiu 4 pacotes que poderiam ser comercializados por diferentes empresas e que, na soma de todos esses direitos, ela, a federação, poderia ao menos não perder tanto dinheiro assim, mesmo sem a Globo. Vale dizer que nesses pacotes já estão estipulados o número de jogos que cada empresa vai ter direito, inclusive o número de jogos exclusivos de cada uma. A primeira venda anunciada pela Federação Paulista foi para a mídia de TV aberta digital, que foi comprada pelo YouTube, ou seja, o Google. Ao todo serão 16 jogos do Paulistão transmitidos de graça aqui nessa plataforma no que vem para todo o Brasil. E embora os valores não tenham sido divulgados, pelo menos até agora, sabe-se que ninguém gastou mais dinheiro que o YouTube. E o segundo pacote vendido anunciado pela federação foi o de TV aberta tradicional, que foi comprado pela TV Record por cerca de 50 milhões de reais por ano, mais de 3 vezes do que a própria Record paga para transmitir o Campeonato Carioca. Também são 16 jogos a serem transmitidos na TV aberta pela emissora aí do Bispo Macedo. E por fim, foi anunciada recentemente a venda dos direitos de streaming para a Warner Media, que vai transmitir 28 partidas nas suas plataformas HBO Max e Estádio TNT Sports, sendo 13 dessas 28 exclusivas. O único pacote que ainda não foi fechado é o de pay-per-view, cujas informações mais recentes dão conta que a própria Globo está negociando com a federação para ter todos os jogos na competição lá no Premiere. Outra possibilidade, caso não haja acordo entre as partes, é que a federação venda o pay-per-view através do seu aplicativo Paulistão Play, mas independentemente da venda ou não do Premiere, segundo o jornalista do UOL Danilo Lavieri, o Paulistão já é um sucesso de receitas, de acordo aí com a própria federação. O Lavieri revelou que o valor arrecadado apenas para 2022 é 30% maior do que a média que a competição arrecadou com a Globo nos últimos 6 anos. Repare que aqui a comparação não são com esses 240 milhões que a competição obteve de receitas em 2021, mas sim com a média do que a Globo pagou nos últimos 6 anos. E isso dificulta bastante as contas, porque os contratos entre Globo e Paulistão sempre foram feitos e fechados a cada 3 anos, e os valores referentes ao penúltimo triênio, mais especificamente entre 2016 e 2018, eles eram bem menores do que o último contrato, de 2019 a 2021, ou seja, acabou esse ano. Outro ponto importante aqui é que a Globo produzia todo o conteúdo das partidas, o que agora é de total função da própria Federação Paulista, o que acaba
acaba tendo um custo que é alto e toda a operação acaba diminuindo os lucros. Ou seja, ainda é muito difícil dizer quanto que a competição vai lucrar em 2022 e quanto vai sobrar para cada clube. Mas o que a gente já sabe é que sem a sua principal investidora durante décadas e no momento mais de baixa dos estaduais desde que eles foram criados, foi o sistema de venda por pacotes que fez com que a competição seja com sobras a que mais rende grana entre todos os estaduais do país. Sem contar que o novo modelo permitiu 2 partidas gratuitas por rodada, o que com a Globo só tínhamos uma, facilitando também o acesso de quem não tem dinheiro para investir ou em streaming ou em pay-per-view. Agora imagine isso sendo feito a nível nacional, com um campeonato recheado de gigantes, com 38 rodadas ao invés de 16 e com um adendo de que o dinheiro da Globo entraria na conta, já que dificilmente a emissora deixaria de participar da licitação. Para isso, só falta uma coisa muito simples que os clubes paulistas conseguiram: união. Entender que não importa se o meu rival está ganhando tanto quanto eu ganho, desde que eu esteja ganhando muito mais. Apenas quando os gigantes amadurecerem e entenderem que o futebol brasileiro, a cada ano que passa, está perdendo rios de dinheiro, é que talvez esse cenário mude aqui no Brasil. Você acredita nisso? Eu confesso que, olha, depois da liga ter esfriado, eu não acredito tanto assim. Mas eu sei que assim que os números do Paulistão se tornarem públicos, que muitos dirigentes podem acabar revendo completamente os seus conceitos.